Aqueles que acompanharam os 2 primeiros domingos, nós falamos aqui sobre o conceito de amor, e nessa primeira ministração, nós falamos do que é o amor. É uma ordem, é uma escolha, uma atitude e um compromisso. Essa ministração está no nosso Facebook, você pode ir lá se você não assistiu. Muito importante, nós sabemos o que de fato é o amor. O amor é uma ordem, também é uma atitude, é uma ação, é uma escolha, e também um compromisso de todo aquele que entendeu que foi chamado por Jesus. Ele nos disse: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o grande paradigma que o Senhor coloca para nós. Esse é o grande mandamento que Ele coloca para mim e para você. E na semana passada, nós vimos a respeito do amor supremo, as razões do amor. E nós falamos sobre 1 Coríntios 13. Nós ouvimos e falamos também nas células durante a semana, que nada do que nós falarmos, fizermos, doarmos, nenhuma atitude nossa faz o menor sentido se não for pautada pelo amor. Então, realmente, queridos, o grande paradigma do reino de Deus e da vida cristã é a compreensão do que significa o amor. Jesus resume o Antigo Testamento, a Torá, exatamente nessa única palavrinha: amor. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ama ao seu próximo como a você mesmo. Nós precisamos aprender o que é o amor. Nós já falamos sobre o que é, sobre as razões, e agora nós vamos falar sobre uma das práticas do amor: a generosidade. É uma das práticas do amor, e é uma prática que precisa estar presente na minha e na sua vida. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e o meu desejo, a minha oração, é para que você, depois dessa ministração, possa entender o chamado de Deus para a sua vida, a importância de nós sermos pessoas, homens e mulheres, povo de Deus, um povo generoso, um povo que se doa plenamente para a obra dele aqui na terra. Nós precisamos ser generosos. Você pode falar para quem está pertinho de você aí: meu amigo, você precisa ser generoso. Você precisa ser generosa. E nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Ontem ou anteontem, acho que na sexta-feira, eu e a Rebeca assistimos um filme, A Bela e a Fera. Não sei quantos já assistiram, é um conto, né, uma história bastante antiga. Eu nem sabia que era tanto, mas é de 1740, a primeira história. Depois são vários filmes, e a Disney faz algumas versões. Não sei quantos assistiram a última versão recente, mas de fato é um filme que essa última versão tem algumas coisas ali que são duvidosas, mas a moral é muito interessante. Um príncipe, ele cresce com toda aquela fortuna, e ele, muito mimado, porque sempre teve tudo o que queria, tudo o que davam para ele. Ele era uma pessoa muito arrogante e egoísta. E numa festa de Natal, estavam todos lá celebrando, entra naquele castelo uma mulher, uma senhora. E aí o texto diz, e o filme frisa isso, que não tinha uma boa aparência. E ela quer refúgio naquele castelo e diz para aquele príncipe: por favor, me abrigue aqui nessa noite, está muito frio, chovendo, e eu preciso de abrigo essa noite. A única coisa que eu tenho para te oferecer é uma rosa. E ela oferece aquela rosa, porém o príncipe caçoa dela, ri dela, e expulsa ela daquele castelo. Mas aí ela se transforma, numa mulher muito bonita, e acaba amaldiçoando aquele príncipe que não foi generoso, que tinha tudo, mas julgou pela aparência. E tinha tudo para acolher aquela mulher, não acolhe. E depois ele vira uma fera. Vocês já viram as fotos dessa fera, que só seria libertada dessa condição se amasse alguém e fosse retribuído por esse amor. E essa é a grande história. Essa fera encontra a Bela e ele realmente é liberto. E em todo tempo o filme faz esse paralelo entre a aparência. Pode ser uma bela aparência, é um príncipe, mas o coração cheio de ódio, cheio de iniquidade, desamor, e aquela fera, o exterior muito esquisito e feio, mas chega um tempo que ele entende
que o interior é o mais importante, ele começa a oferecer amor gratuito, ele recebe isso e recebe a sua libertação. É interessante porque Jesus, quando ele fala na palavra dele que ele se mostra como um presidiário e fala: eu estive preso e vocês não foram me visitar. Eu estive nu e vocês não foram me vestir. Eu estive com fome e com sede e vocês não foram me alimentar. Vocês não foram me dar de beber. E aí as ovelhas perguntam para o Senhor: mas Senhor, quando é que nós te visitamos quando você esteve preso? Quando é que nós te demos de comer e beber quando o Senhor estava com fome e sede? Quando é que nós te acolhemos quando o Senhor estava com frio? Quando te demos um copo d'água quando o Senhor nos pediu? E Jesus vira e diz: tudo o que vocês fizeram e não fizeram para o menor dos pequeninos, vocês fizeram a mim. E é interessante porque às vezes nós estamos na condição desse príncipe, que tem tantas coisas, recursos, nós temos condições de fazer muito mais. E às vezes olhamos, julgamos pela aparência algumas pessoas, não acolhemos, não somos generosos, mas Deus tem tido misericórdia conosco e tem nos ensinado que esse é o único caminho, o caminho da misericórdia, o caminho da generosidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos ver 6 características da generosidade, ok? Vamos falar sobre isso, e meu desejo, de fato, a minha oração é para que nós possamos ser crentes, cristãos muito generosos, não só um pouco generosos, porque de fato é assim que o mundo vai reconhecer os filhos de Deus, pela nossa generosidade, a nossa forma de demonstrar o amor, e não só falar do amor, e não só falar e saber tudo na teoria muito bem, direitinho, mas que eu e você possamos praticar isso e fazer a diferença lá fora. O primeiro princípio, queridos, que eu gostaria de falar para vocês, é que a generosidade nos torna mais semelhantes a Deus. Esse texto você conhece, João 3,16, que diz que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito para a minha e a sua salvação. Que coisa maravilhosa. Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor por nós, dando o seu único Filho para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Que prova de amor maravilhosa. Ele provou o amor que Ele tem por você e por mim. Mesmo você sendo um pecador e não merecendo misericórdia alguma, enviando o seu único Filho à terra para morrer, ser envergonhado, castigado, para levar os meus e os seus pecados àquela cruz e assim te dar a libertação. Amém, queridos? Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia do Evangelho. Mas o que nós precisamos entender aqui é que nós fazemos parte de um Deus muito generoso. Um Deus que não poupou nem o seu único Filho. E o apóstolo Paulo diz: se um Deus que não poupou o seu único Filho, como nos dará também com Ele todas as coisas? Que Deus generoso, que Deus bondoso, um Deus que não mede esforços para abençoar você, para tratar você, para limpar você. Ele é um Deus muito generoso, um Deus gracioso. E a graça é exatamente esse princípio de que nós recebemos algo que nós não merecemos. A graça é um presente imerecido. Você e eu não merecemos. Mas Deus olha para você com amor. Deus olha para você com misericórdia. Um Deus gracioso, que te aceita, que te recebe e diz: vem, filho, vem que eu te perdoo. Se arrependa, reconheça o seu erro, e eu quero transformar você, eu quero mudar você, te fazer de novo, para a minha glória. Mas vem, como o filho pródigo, que volta para os braços do Pai. Nosso Deus é um Deus generoso. E quando eu e você somos generosos, o que nós fazemos? Nos tornamos semelhantes ao nosso Deus. E o contrário é muito verdade. Quando nós não somos generosos, quando nós não somos amorosos, e não conseguimos enxergar o próximo e amá-lo como a nós mesmos, nós nos tornamos o inverso da imagem do nosso Deus Criador. Então esse é o primeiro princípio, queridos. Quando eu e você somos generosos, somos mais parecidos com o nosso Pai. Amém?
Isso é maravilhoso. Quando nós entendermos isso, nós sairemos daqui. E aí sim, somos uma multidão de crentes evangélicos, né? São milhões no Brasil. Mas quando nós demonstrarmos isso, é a imagem do próprio Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos. Cristãos é aquele que é como Cristo. É como em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque eles eram tão parecidos com Cristo, eram tão parecidos com o mestre deles, que chamaram, esses caras são cristãos. Eles são muito parecidos com Cristo. E aí quando você caminhar na rua, eles vão dizer, olha aí, um Cristo. Olha aí, alguém tão parecido, tão diferente, com valores tão invertidos. O mundo diz, guarde, tenha. O Evangelho diz, doe, reparta. O Evangelho diz, o mundo diz, viva para você mesmo, seja egoísta. O Evangelho diz, reparta, visite, cuide do próximo. E queridos, você vai ver nessa noite, eu vou mostrar para você o quão maravilhoso é nós sermos generosos, parecidos com Cristo. E como nós recebemos de volta, como nós somos ricamente abençoados por isso. Eu tenho certeza que Deus tem levantado aqui nessa igreja crentes maduros na fé. Homens e mulheres que entenderam o presente do Pai, estão fortalecidos por essa verdade do Evangelho. Você veio aqui nessa noite, talvez pensando em tantas coisas da sua vida, que você precisa receber, e eu quero te dizer, querido, Deus quer te dar, quer te limpar, quer te purificar, quer te fazer de novo, mas principalmente, Deus quer fazer que você faça isso por outras pessoas, te transformar num Cristo, alguém com a mente dele, enviado ao mundo para fazer a diferença lá fora também. Eu creio nisso, queridos. Deus tem muito para te dar nessa noite, mas não é para ficar só para você. É para te transformar a imagem de um Deus muito generoso. A segunda coisa é que a generosidade nos leva para mais perto de Deus. Olha só esse texto aqui. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Cristo, que é a luz, não compactua com trevas. Logo, se você anda com Cristo, você é luz. Logo, se você anda com Deus e permanece em Deus, o amor dele está em você. Então, quanto mais você demonstra amor e generosidade, mais perto dele você está também. Então, lembre-se, primeira coisa, quando você é uma pessoa generosa e faz isso com o seu coração queimando, alegre, por fazer parte dessa obra de Deus na terra, você está mais perto dele. Amém? Você está mais perto dele. E como nós vimos no primeiro ponto, você se torna semelhante a ele. Um terceiro aspecto aqui é que a generosidade é o antídoto contra a materialidade. Nós vivemos numa sociedade absolutamente materialista, onde o ter é muito importante. Nós vemos uma propaganda de um celular X, daqui a um mês esse celular X já está absolutamente obsoleto e você precisa de um novo celular, de uma nova televisão. Tem aquela televisão super moderna que nem os ladrões querem levar, vocês já viram essa propaganda? Aquele 4K com pixels brancos, o ladrão eu não vou levar essa televisão não. Por quê? Ele mostra, compra uma nova televisão, compra um novo carro. Você já tem tantos sapatos, compra mais sapato. Compre mais, tenha mais, tenha mais, tenha mais. E a performance é mais importante do que o caráter. Mas Deus não está preocupado com a sua performance e nem com o que vão pensar de você, com a sua reputação. Deus está interessado no seu caráter. O objetivo de Deus, a obsessão de Deus é te fazer igualzinho o seu irmão mais velho, Jesus. A obsessão de Deus é mudar a sua mente, como o texto que a Letícia leu no começo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar essa vontade maravilhosa do Pai, mas a condição para isso é se transformem a sua mente de glória em glória, à semelhança do seu Pai. Então você olha para o Pai, contempla Ele, e você fica mais parecido com Ele.
E os valores do mundo já não são mais os seus valores. Aquilo que o mundo fala para você como grande verdade, para você já não é mais a verdade, porque a verdade para você é a verdade do Evangelho. É a verdade da palavra de Deus. Ela que pauta a sua vida. Ela que pauta seus relacionamentos, as suas escolhas, suas atitudes, dia após dia. Dia após dia. Então a generosidade realmente é um antídoto maravilhoso contra a materialidade. Olha só esse texto, lá em 1 Timóteo 6, 17 até o 19, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas aonde? Em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos ao quê? A repartir. Nós somos ricos. Não, a riqueza para o mundo é o quê? É você ter um bom salário, uma boa casa, um carro, uma casa na praia e mais algumas coisas. Mas essa é a riqueza do mundo. Qual é a riqueza do reino de Deus? A riqueza, os ricos para Deus são aqueles ricos em boas obras, os generosos, aqueles que estão prontos para repartir. Não só repartir financeiramente, queridos, mas repartir o tempo. O tempo é hoje o seu bem mais valioso. Cada minuto seu é muito valioso, é uma dádiva de Deus. E quando você reparte o seu tempo com o próximo, quando você reparte o seu tempo visitando alguém que está precisando, indo no hospital visitar alguém, ouvir alguém, às vezes você não aguenta mais aquelas lamúrias da pessoa, mas você está lá ouvindo, você está sendo generoso com o seu tempo. Quantos de nós não conseguimos, às vezes, dedicar 2 horinhas na semana para estar aqui na igreja? Não é verdade? Ser generoso com o seu tempo, com a sua energia, com a sua saúde e também com os seus recursos. Esse é o que é rico para Deus. Esse é que é o bem-sucedido, esse é o próspero, que o Evangelho diz. Aquele que está pronto a repartir. Como nós somos abençoados, como alguém nos ouve, não é verdade? Quando a gente chega para alguém e tem o privilégio de ter alguns ouvidos para nós. Hoje, os consultórios, clínicas, de psicólogos, psiquiatras estão abarrotados, não tem agenda mais. Porque existe uma geração em busca de ouvidos para ouvi-los. Pessoas que não encontram nem dentro de casa ouvidos prontos para ouvir. Às vezes a esposa quer conversar com o marido está assistindo um futebol. Pera, não quero falar com você, eu estou vendo aqui. E aí faz a mulher esperar. Só que o problema é que nunca vem o momento, né, de conversar. A gente está ocupado com tantas coisas, porque nós vivemos num contexto hedonista, onde o prazer é o mais importante. Ninguém quer sentir dor. Por isso, tantos remédio para não sentir dor de todos os tipos e jeitos. Nós vivemos numa sociedade hedonista, que cultua o prazer, onde tudo que nós somos envolvidos precisa ter prazer, senão nós não queremos mais. E às vezes a igreja entra exatamente nesse contexto, quando a igreja já não começa a trazer prazer para nós. Aí, ao contrário, traz confronto, já não traz prazer. E nós dizemos, não quero mais, porque em todo tempo nós estamos sendo educados a sentir prazer e a ser pautados pelo prazer. Tem muito trabalho, você quer vir para o reino, está disposto a trabalhar, tantos perdidos aqui, você está disposto a ir, a investir o seu tempo, a investir os seus recursos, a ser generoso com a sua vida, ou você diz, não quero mais trabalho, não quero mais me comprometer com as pessoas, eu só me decepciono com as pessoas. Quanto mais eu me relaciono, pior fica, mais julgado eu sou, mais difícil é. E Jesus está dizendo, você está começando a entender o que é o Evangelho. O Evangelho é isso, é renúncia. É você ser rico para Deus, entregando tudo que você tem em favor do próximo.
Versículo 19, terminando, diz: dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão o quê? A verdadeira vida. A riqueza do mundo. Eles estão dizendo, para você ser feliz mesmo, você tem que sentir muito prazer. Então você tem que ter um casamento que te dá muito prazer. E aí eles colocam aquelas propagandas de cerveja com aquelas mulheres, para quê? Para mostrar para você, olha, se namorar fosse bom. Tem uma música assim, não vou, enfim. Mas é exatamente isso que o mundo está falando para você. É melhor você ficar e ter prazer com outra mulher. É melhor você ter prazer fazendo outras coisas. Mas é uma grande ilusão. A verdadeira vida, a que há de vir, são para aqueles que entenderam que ser rico para Deus é repartir. O rico é aquele que reparte. O primeiro é aquele que é o último. Aquele que lidera é o servo de todos os irmãos e irmãs. Entendeu que para ser o primeiro tem que ser o último. Que para ter a vida é preciso perder a vida. Jesus disse: quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida em favor de mim, achá-la. Porque no reino dos céus é quando se perde, é que se ganha. Quando se reparte, é que se recebe. Muito melhor é dar do que receber. E uma comunidade cristã sadia, que experimenta do amor do Pai, de graça, gratuito, ela é uma sociedade, uma comunidade absolutamente generosa, porque recebeu de graça e de graça dá. Amém, queridos? Eu tenho um outro texto aqui para reforçar esse ponto do antídoto contra o materialismo. Esse texto que você conhece, a Letícia também colocou aqui, nós combinamos, né, Letícia? Só no espírito, né? Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Escolhe um dos dois para você servir. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o teu tesouro, querido? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Como você consegue descobrir isso? Você pode perguntar para mim: como é que eu consigo descobrir isso, pastor? Descubra onde está o teu prazer. O seu prazer está quando você trabalha, faz hora extra e trabalha mais, e vê a sua conta bancária só aumentando, e aquilo te dá muito prazer, e você diz: eu quero mais, quero mais. E você não tem problema nenhum em não se comprometer, em trabalhar num ministério na igreja, e a igreja tem precisado tanto, e você abre mão do seu ministério, de abençoar vidas, e estar com pessoas porque você quer mais, receber mais, ou ter mais status, aumentar seu status quo, aumentar a maneira que as pessoas veem a você. Então você compra um carro mais caro, uma roupa melhor, porque o mais importante para você é a sua reputação. Aí está o teu tesouro, porque aí está o teu coração. E felizmente, o Deus de muitos evangélicos é o dinheiro. Uma multidão tem enchido as igrejas, cheio de ganância e avareza, buscando prosperidade, buscando dinheiro, buscando recursos. E os testemunhos que a gente ouve por aí eu estava pobre e agora sou um empresário. Tenho tantos veículos e tantos funcionários. Deus me abençoou. Eu sou muito próspero. Não estou dizendo que Deus não pode prosperar. Aliás, Deus tem levantado muita gente com dinheiro para investir na obra, para fazer esse evangelho alcançar muitas pessoas aí fora. Deus tem levantado pessoas assim, com o coração na obra. Mas, irmãos, a prosperidade que a Bíblia diz é quando você entendeu que nada é teu, e você é generoso, você dá, você abençoa. Você não tem problema nenhum em investir algumas horas do seu dia ouvindo alguém,
ouvindo alguém. E às vezes você pode dizer, mas eu não tenho nada para falar para a pessoa. Eu posso te dizer, você não precisa falar nada. Às vezes as pessoas só precisam de um par de orelhas para ouvi-las. E elas falam e choram. E você não diz nada, mas elas só queriam alguém para ouvir. Elas só queriam alguém para que se importasse com elas, que ouvisse, que amasse, que batesse lá na porta: meu irmão, eu vim aqui para te dar um abraço só. Estou até tendo que ir trabalhar, mas eu vim aqui para te dar um abraço. Investiu 10 minutos. Hoje você pode ligar pelo WhatsApp, é de grátis. Não é verdade? Porque antigamente tinha até, não quero gastar os meus créditos. Mas aí você pega um Wi-Fi aí gratuito e liga, entendeu? Abençoa alguém. Liga, ouve. Fala: eu te amo, querido. Quero caminhar contigo. Estou me importando com você. Estou preocupado com você. Você não está vindo na igreja mais. Tão importante seu ministério na igreja. Quero caminhar com você. Você faz muita falta. Porque entendeu que esse é o grande valor. É a pérola de maior valor. Jesus compara o reino de Deus com uma pérola. O reino de Deus é semelhante a um mercador, um vendedor de pérolas, que tinha muitas pérolas muito preciosas, mas quando ele encontra a pérola de maior valor, ele vende todas as outras para adquirir aquela pérola de maior valor. O reino de Deus é a mesma coisa. Nada mais tem valor para nós. Nada mais. Qualquer cifrão, qualquer bem que o mundo pode oferecer, nada vale mais do que a pérola de maior valor, a salvação em Jesus, o amor do Pai, o perdão do Pai, a restauração, o amor que faz uma fera ser transformada num príncipe novamente, porque entendeu o mais importante. Tem um outro texto ainda, que eu vou deixar mais para frente. Agora, generosidade que fortalece a nossa fé. Esse é o ponto 4. Malaquias 3:10, esse é um texto um pouco temido, né? A gente tem medo de falar desse texto, pela bagunça que virou isso em alguns lugares, mas é um texto abençoador para nós, que alimenta a minha e a sua fé. Tragam o dízimo para todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O Senhor está falando: seja generoso, invista no reino, invista em gente, invista em pessoas, e você vai ver. Façam prova de mim, se eu não vos abrir o céu, se eu não vos abençoar. É óbvio que a gente oferta ao Senhor não só o dinheiro, mas o seu tempo. Você tem ofertado nesse momento o seu tempo. Você poderia estar fazendo tantas coisas nesse domingo à noite, não é verdade? Você está aqui, você está investindo essas 2 horas do seu domingo ao Senhor, para adorá-lo, para ouvir a palavra, para crescer. Esse é um investimento e é uma promessa. Faça isso, semeie. Aquele que semeia com fartura vai colher com fartura. Seja generoso nisso, invista nisso, e você vai colher isso. Esse é o princípio da generosidade. Alimenta a sua fé. E você diz para você mesmo: eu não estou confiando no dinheiro. O que traz força para mim, convicção, esperança, expectativa, não é o dinheiro, e nem a falta do dinheiro. O que me traz esperança, expectativa, confiança, coragem, é o Senhor dos Exércitos. A palavra diz: alguns confiam nos seus carros de guerra, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Muitos confiam no seu salário, muitos confiam no seu currículo, no seu potencial de conquistar tantas coisas, mas nós confiamos em Deus, na provisão do Senhor. Não vai faltar nada, querido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o teu pastor. Ele está cuidando de você. E quando você é generoso, é amoroso, primeiro, você é mais parecido com teu pai. Segundo, você está mais perto dele. Você está vacinado
contra o materialismo e você tem a sua fé fortalecida, você está dizendo: Pai, eu sou grato a Ti por tudo que eu tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado por herança. Tem uma música que a gente canta assim, não é verdade? É o amor do Pai. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu invisto, porque eu sei que a minha provisão não vem do meu patrão, a minha provisão vem do Senhor, dono do ouro e da prata. E nós somos libertos, queridos, libertos da avareza, libertos desse Deus, desse século, que é o dinheiro. Nós ligamos a televisão e vemos a ganância, essa roubalheira que o nosso país está vivendo, a corrupção, propinas de milhões e milhões. Com uma propina, a pessoa não precisava trabalhar mais para o resto da vida. Mas quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer. E isso não tem fim. Isso não é vida. E o Evangelho te liberta disso. Te liberta da avareza. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Pode ser na escassez, pode ser na fartura, pode ser na alegria, mas pode ser na tristeza, pode ser na saúde, pode ser na doença. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque a minha esperança, a minha fonte vem do Senhor, não vem da minha conta bancária e da sua também. Amém, queridos? Então, alimenta a sua fé, libera a sua vida aí para servir a Deus, em nome de Jesus. Ponto 5, a generosidade é um investimento para a eternidade. Mateus 6, 19 a 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. É o que nós já falamos aqui. Não acumule para vocês tesouros que o ladrão pode roubar. Não acumulem para vocês bens que a traça corrói, a ferrugem corrói. Porque o rico para Deus não é o que tem dinheiro. O rico para Deus é aquele que entendeu que melhor é dar do que receber. O rico para Deus é aquele que investe no céu, na eternidade, investe nos valores do reino. Por isso a generosidade é um investimento para a eternidade. Invista no céu. Invista no céu. Eu separei aqui esse texto aqui de Lucas 12, depois você pode ler na sua casa. É um diálogo que Jesus está tendo com um homem que chega para ele e fala assim: Jesus, por favor, entra numa história, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Ele não quer dividir a herança, eu tenho parte na herança. E Jesus vira para aquele homem, indignado, e diz assim: meu amigo, quem me colocou juiz ou repartidor entre vós? E ele fala essa frase aqui. Então Jesus lhe disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Depois de dizer isso, Jesus conta uma parábola. Ele conta a parábola dizendo que havia um homem, um agricultor, já muito rico. O texto faz questão de dizer que esse homem já era muito rico. E esse homem tem uma super colheita, abundante. E ele olha para os celeiros dele e diz: eu não consigo acumular toda essa riqueza nos meus celeiros. Vou fazer o seguinte: vou derrubar os meus celeiros e construir celeiros maiores ainda, porque assim eu já não terei mais que me preocupar e terei para me fartar e viver a minha vida me gabando e me fartando dessa grande riqueza. Jesus continua a parábola e diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E tudo isso que você está juntando em grandes celeiros vai ficar para quem? Tudo isso que você está juntando, mais e mais e mais, você quer celeiros maiores, maiores, vai ficar para quem? E é uma grande crítica, porque aqui um irmão estava brigando com o outro,
E ele está dizendo, olha, você vai morrer e ainda vão ficar brigando pela sua riqueza. Sua mulher vai casar com outro homem, com o seu dinheiro. Os seus filhos vão viver com o seu dinheiro. Insensato, louco. Não acumule para vós tesouros na terra, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. É um grande alerta, queridos, para nós. O que é mais importante para você? Qual é o seu tesouro? Quanto tempo você investe na sua família, no seu casamento? Tempo com seus filhos, tempo com você mesmo. Cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, tendo um hobby, tendo amigos, pessoas que ouvem você. Você pode abrir teu coração. Você tem amigos. Nessa semana nós fomos ministrados no Encontro Nacional de Pastores, e algo que foi dito lá, 70% dos pastores não têm amigos. 80% dos pastores, se tivesse uma oportunidade de deixar o ministério para fazer outra coisa, faria isso sem pestanejar. As estatísticas são terríveis. Nós vivemos num tempo de uma sociedade hedonista, individualista, egoísta. Você tem amigos. Você tem amigas. Mas estou dizendo colegas, tá bom? Amigo, mais chegado que irmão. Você fala, amigo, não estou legal. Vem cá, vem orar comigo. Amigo, eu estou sendo tentado. Estou com fraqueza na minha área sexual. Estou com fraqueza na minha vida financeira. Eu ando ansioso, tenho comido demais. Me ajuda, ora por mim. Você tem alguém para você abrir teu coração, querido? Nós precisamos, invista nisso. Quantos casamentos nós estamos vendo se desfalecer? Os filhos saindo de casa, brigando com os pais. Vivemos num tempo de uma crise profunda nos relacionamentos. Profunda. E o texto diz, louco, hoje te pedirão a tua alma. No que você está investindo na sua vida. Valoriza o que é importante. Nós falamos isso, a primeira frase da primeira ministração dessa série é: faça o mais importante, a coisa mais importante para você. O mais importante é fazer o mais importante, a coisa mais importante. Faça seu casamento a coisa mais importante. O seu relacionamento dentro de casa. O seu tempo com a sua família. Se hoje pedirem a tua alma, você teria algum tipo de arrependimento? Hoje, você teria algum tipo de arrependimento? Me arrependo de não ter dedicado mais tempo para minha esposa. Me arrependo de não ter trabalhado menos para ficar mais com meu filho e visto ele crescer. E ajudado a ele adquirir valores cristãos mais profundos. Eu me arrependo de não ter cuidado melhor de mim, porque agora eu estou diabético, com as veias tudo entupida, prestes ao infarto. Eu me arrependo de não ter cuidado melhor dos meus amigos, porque hoje poucas pessoas lembram de mim. Isso é importante, queridos. Isso é muito importante. Invista no que é importante. E você vai investir na eternidade. A generosidade é um investimento maravilhoso na eternidade. Amém? A generosidade também traz bênçãos para nós. Não é só para a pessoa que recebe. Olha esse texto em 2 Coríntios 9. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. A generosidade é uma semente. O texto diz isso. Quando você lança uma semente, você está abrindo mão de uma semente, mas dali vão vir frutos. E muitas outras sementes vêm como resultado daquela única semente que você plantou. Olha que coisa profunda, maravilhosa.
Tem aquela frase que eu compartilhei com vocês já. Ninguém consegue saber quantas maçãs existem numa única semente. Ninguém consegue descobrir quantas sementes são geradas a partir de uma única semente. Você pode contar as sementes de uma maçã, mas você não sabe quantas maçãs existem dentro de uma semente. Lance semente, queridos. Invista em pessoas, semeie o amor, semeie a generosidade. Quando a gente fala aqui da oportunidade, traga um agasalho, traga aqui alimentos, cesta básica. Seja generoso, seja extravagante nisso, queridos. Eu já vi alguns aqui já chegando aqui com uma caixa. Faça isso, seja extravagante, faça além, faça mais, faça mais. Semeie. A Bíblia diz: não vos enganeis. Tudo que você semear, você também ceifará. Semeie a generosidade, semeie amor, você vai colher isso. Porque a generosidade abençoa a gente também. Olha o que ele diz: ele aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. De uma única semente, quantos frutos podem vir? Contam a história de Susan Wesley, que a mãe de John e do Charles Wesley, precursores do movimento metodista na Inglaterra, no século XVIII, uma mulher que tinha, me foge o número exato, mas muitos filhos, mais de 10 filhos, eu não me lembro exatamente. E ela tinha, todos os dias, um horário com cada um deles, abrindo o coração, ouvindo o que eles tinham para dizer, ensinando a palavra, orando individualmente, um por um, dos seus filhos, cuidando de uma semente. A partir de uma semente, de um filho, chamado John Wesley, hoje nós temos mais de 60 milhões de metodistas no mundo. Homens de corações e mulheres também, de corações aquecidos por causa de uma semente, um investimento de uma mulher. Eu não sei quantos acompanham aqui a NBA. O Marlos não veio hoje, mas diz para ele que eu lembrei dele. Ele é meu companheiro de NBA. Esse ano, a final da NBA foi o Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors. E quem ganhou foi o Golden State. E o MVP, o jogador mais valioso das finais, foi o Kevin Durant. E o testemunho desse homem, queridos, é fantástico. Agora, depois da final, e depois de ser eleito, e depois de ser campeão, e a mãe dele sentada lá no auditório, ele dizendo, agradecer a Deus em primeiro lugar, pela salvação em Cristo Jesus. E depois ele olha para a mãe dele e diz, muito obrigado, mãe. Essa mulher foi mãe solteira de 2 filhos. E nos acordava todos os dias, 5 horas da manhã. Nos fazia subir a colina, fazer flexões. E ele começa a falar daquela mulher que investiu a vida dela nas sementes dos filhos. E hoje, ele viveu o que ele viveu e reconheceu o favor e o investimento daquela mulher na vida deles. Foi tremendo e é tremendo. Eu posso compartilhar nos WhatsApps aí para vocês verem. Mas é isso, queridos. Acreditar numa semente. Acreditar nas pessoas. Acreditar e ver além daquilo que os nossos olhos veem. E enxergar aquilo que Deus enxerga. Quando Deus olha um mendigo, quando Deus olha os milhares de presidiários hoje nos presídios espalhados pelo Brasil, o que Deus vê? O que Deus sente olhando para essas pessoas? Milhares, centenas de milhares dependentes de crack e outras drogas, alcoólatras, famílias desfeitas. O que Deus vê? O que você vê e eu? Vagabundos? Tinha mais é que trabalhar. O que nós vemos? Qual é o nosso investimento? Qual é o nosso comprometimento com isso? Tem nada com isso. Bando de vagabundo não trabalhou, tem mais é que ser preso mesmo. E sofrer na prisão. O que Deus vê? O que Deus diria? Como Deus reagiria? Qual é o nosso comprometimento com essa visão de Deus? Nós somos generosos com a família que nos ama e na qual nós amamos. Glória a Deus por isso.
porque às vezes nem isso é tão fácil. Mas e com aquele que não merece generosidade? E com aquele que não merece amor? O que a igreja tem feito para essas pessoas? O que a igreja tem feito? Nós precisamos aprender, amém? Temos muito que aprender, é verdade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Percebe o princípio de prosperidade diferente? O mundo diz: o ganancioso, quem acumula muito, prosperará. E é interessante, tem um livro, Pai Rico, Pai Pobre, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler. Eu não esqueci o nome do Dr. Robert, alguma coisa, não me lembro o nome dele. Mas é um livro fantástico, vale a pena ver, um dos homens mais ricos do mundo. E é interessante como esse homem fala do princípio de generosidade, né, amor? A gente estava lendo, a gente compartilhou. Os mais ricos entenderam que só chegaram a ser muito ricos quando começaram a doar muito. E eles doam milhões. E entenderam que o princípio de dar é o princípio para colher, é o princípio para receber. E às vezes nós somos tão avarentos, migalhas, estamos recebendo tudo de Deus, entregamos migalhas do nosso tempo, da nossa energia. Tem gente falando com a gente está olhando para o teto, olhando para o relógio, a gente não consegue investir tempo para estar com alguém ouvindo 100% antenado, conectado com os problemas dele e dela. Para colher, querido, é preciso plantar. Para receber no reino dos céus, é preciso doar. E aqui está o grande segredo: o generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a lei da semeadura. Então vamos recapitular. Ponto 1. A generosidade nos torna mais semelhantes a Deus. A generosidade nos leva para mais perto de Deus. A generosidade é um antídoto contra o materialismo. A generosidade fortalece a nossa fé. É também um investimento para a eternidade e traz bênçãos para nós também. Beleza, pastor? Como que eu tenho que agora ser generoso? Como que eu tenho que doar? Vou encerrar com isso aqui, são 4 pontos rapidinho. Não vou me demorar nisso, nós vamos orar juntos. Então, quando você for doar, seja generoso da seguinte forma: de boa vontade. 2 Coríntios 9, 7 fala: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, não porque alguém te mandou, não porque alguém está forçando, coagindo você, mas por generosidade, por bondade, por vontade. Você não é porque alguém te obrigou, alguém te persuadiu, alguém te convenceu a fazer, mas você deseja fazer isso. Faça com um coração e um espírito voluntário. Dê com gratidão. Salmo 116, 12 diz assim: como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É o princípio que nós vimos aqui no vídeo também. Quando nós entendemos que tudo vem de Deus, nosso coração se enche de gratidão e nós dizemos como o salmista diz: como é que eu posso retribuir ao Senhor tantas dádivas que Ele tem me dado? Me deu vida, me deu família, me deu amigos, me deu saúde, me deu uma igreja, uma comunidade, me deu tanto. Como eu não posso dar mais? Como que eu posso retribuir? E esse outro texto em 1 Crônicas 29, 14, que diz: tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Amém? Tudo vem de ti, Senhor. É como um pai que dá um dinheiro para o filho vai lá, compra um presente lá para sua mãe. Ou compra um presente para dar de aniversário. O pai deu o dinheiro dele para um presente para ele mesmo. Nós, filhos, recebemos o dinheiro de Deus e devolvemos a Ele. Tudo vem dele. E esse texto é muito verdade. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Nós te devolvemos aquilo, uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós devolvemos nosso tempo em favor de pessoas. E o tempo foi o Senhor quem nos deu. Cada minuto de vida
Quem trabalha em um hospital aqui sabe bem do que eu estou falando. Quantas pessoas nesse exato momento, brigando, lutando para sobreviver, lutando contra a morte, dariam sua fortuna, seus celeiros cheios, para ter mais uma hora de vida e ter a oportunidade de ver o filho novamente. Quantas pessoas? Você está aqui hoje, é uma dádiva de Deus. Amém? E você só está respondendo a Deus, ao seu tempo, à sua energia, ao seu dinheiro, tudo que você tem. Terceiro ponto, dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria e também com expectativa. Lembre-se, aquele que semeia pouco, vamos ler todo mundo junto? Vamos encerrar com esse texto aqui. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém. Vamos colocar em pé, queridos. Eu quero chamar a mensagem de louvor para nos conduzir numa canção. Eu te convido a fechar os seus olhos e fazer um compromisso aí com Deus. Depois de tudo que você ouviu, tudo que você foi ministrado aqui nessa noite, você percebe que precisa dar mais. Não estou dizendo, não entenda que eu quero fazer uma pregação aqui, temática, para aumentar a arrecadação da igreja. Do fundo do meu coração, não foi essa a minha motivação. A minha motivação é de fazer mais parecido com Cristo. A doar tudo que você tem. Não é 10% que Deus quer seu. Deus quer o 100%. Eu tenho falado sobre isso. Não adianta dar 10% na igreja e os 90% você ser infiel a Deus. Deus quer fidelidade no 100%. Não adianta você investir 2 horas da sua semana aqui e depois nas outras muitas horas que você tem na sua semana, você investir em coisas tão erradas, em lugares tão errados. Deus não quer parte da sua vida, Deus quer toda ela. Deus não quer parte do seu tempo, Deus quer todo o seu tempo. Deus não quer fazer uma salvação pela metade, é fazer por inteiro. Eu te convido a fechar os seus olhos e fala com Deus aí. Deus, põe em mim teu coração, põe em mim o seu coração, Pai. Quero ser mais parecido contigo, mais generoso. Perdoa a minha avareza, Senhor. Perdoa porque tantas vezes eu coloco a mão no bolso e tenho uma dificuldade enorme de investir em alguém, de abençoar alguém. Eu tenho uma dificuldade enorme de sair da minha casa e investir tempo em um amigo, a ligar. Eu sou tão avarento que eu penso nos créditos do meu telefone, na gasolina do meu carro e não dou, retenho. Eu preciso dar mais, eu quero dar mais. Quero dar mais.